Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje vamos falar de superfícies esféricas, ou simplesmente esfera. Vamos nessa? Consideremos um ponto de coordenadas x0, y0 e z0 e um número real r maior do que zero. Ao conjunto dos pontos P, tal que a distância de P a C0 é igual a R, dá-se o nome de superfície esférica ou esfera de centro C0 e raio R. Bom, pessoal, então em outras palavras, o que nós temos? É dado um C0, que a gente chama ele de centro, e um comprimento R, tá? Que a gente chama esse comprimento de raio. A todos os pontos que estão à distância R do C0 é dado o nome de esfera. Então, os pontos A, B e C, ambos estão o quê? Na esfera de centro C0 e raio R, ok? Bom, P igual a x, y, z, ele vai pertencer à superfície esférica de centro x0, y0, z0 e raio R se a distância de P a C0 for igual a R. Bom, para calcular a distância de P a C0, a gente faz o quê? Raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, mais e menos z0 ao quadrado. E isso daí tem que ser igual a R. Bom, elevando ao quadrado os dois membros, nós temos o quê? Que x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais e menos z0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Bom, essa equação, pessoal, ela é chamada do quê? De equação reduzida da superfície esférica de centro C0 e raio R, ok? Bom, se a gente desenvolver agora a equação reduzida, ou seja, fazer x menos x0 ao quadrado, que resulta em x ao quadrado menos 2x0x mais x0 ao quadrado, resolver o y menos y0 ao quadrado, que resulta em y quadrado menos 2y0y mais y0 ao quadrado, e desenvolver z menos z0 ao quadrado, que resulta em z quadrado menos 2z0z mais z0 ao quadrado, e trazer o menos r ao quadrado para o primeiro membro, igual a zero, e fazer a igual a menos 2x0, b igual a menos 2y0, o c igual a menos 2z0, e d, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado menos r ao quadrado, nós vamos chegar nessa equação, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado mais ax mais by mais cz mais d igual a zero. Essa equação, ela é chamada do quê? De equação geral da superfície esférica de centro C0 e raio R, ok? Vamos ver alguns exemplos. Determine a equação geral e reduzida da superfície esférica de centro C e raio R. Bom, foi dado o centro e o raio, então a equação reduzida é dada como x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais e menos z0 ao quadrado igual a r ao quadrado, ok? Bom, x0, y0 e z0 são as coordenadas x, y e z do centro, ok? E o r é o quê? É o tamanho, é o valor do raio. Então vai ficar como? Vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais e menos 0 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. Bom, menos 1 mais 1, ou seja, então x mais 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais e menos 0 ao quadrado, igual a 4, ok? E essa daí é a equação reduzida. Agora, para a gente chegar na equação geral, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos desenvolver essa equação. Então vamos lá, desenvolvendo essa equação vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes x mais 1, né? Mais y quadrado menos 4y mais 4, e aqui z quadrado, trazendo o primeiro membro, menos 4, ok? Reorganizando a equação, nós temos o quê? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado, mais 2x menos 4y mais 1. Por que mais 1? Mais 1, mais 4, menos 4. Simplificou o 4 com menos 4, sobrou mais 1, ok? Bom, e essa daqui é a equação geral. Agora, determina a equação reduzida, o centro e o raio da superfície esférica de equação x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos 4x menos 2y mais 8z mais 12 igual a zero. Ou seja, qual que é a diferença desse exemplo primeiro? A gente vai fazer o quê? O caminho inverso. No primeiro foi dado o centro e o raio, e agora nesse vai ser dado o quê? Agora nesse foi dada a equação geral e nós queremos a equação reduzida, o centro e o raio. Então, para chegar no centro e no raio na equação reduzida,
a gente vai fazer o quê? A gente vai completar o quadrado. Então, completando ao quadrado dessa equação, vamos reorganizar ela para levar x junto de x, y junto de y e z junto de z. Então, vai ficar como? X quadrado menos 4x mais y quadrado mais menos 2y e mais z quadrado mais 8z mais 12. Bom, x quadrado menos 4x. X quadrado menos 4x, ele veio de qual quadrado? Vamos ver, o x quadrado é o quê? É o quadrado do x. E aí, x vezes 2 vezes um número que tem que dar menos 4x. Que número é esse? É o 2. Como aqui é negativo, então veio da onde? Veio do x menos 2 ao quadrado. Só que a hora que eu desenvolvo x menos 2 ao quadrado, vai dar o quê? X quadrado menos 4x mais 4. Então, eu tenho que ir lá e tirar o menos 4, ok? Agora, o y quadrado menos 2y. Ele veio de qual quadrado? Ó, y quadrado é o quadrado do y. Então, y vezes 2, 2y, vezes qual número que dá 2y? 1, né? Então, ele veio do y menos 1 ao quadrado. Aí, desenvolvendo, vai dar y ao quadrado menos 2y mais 1. Como mais 1 não está aqui, então, tiro 1. E agora, z quadrado mais 8z. Então, z quadrado é o quadrado do z. Aí, eu faço o quê? 2 vezes z vezes um número para dar o 8z. Que número é esse? É o 4. Então, fica z mais 4 ao quadrado. Só que ao desenvolver esse, vai dar z quadrado mais 8z mais 16. Como não tem o mais 16 na sequência, tiro 16. Agora, vai ficar o que então? X menos 2, y ao quadrado, né? X menos 2 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado, z mais 4 ao quadrado. Aí, ó, menos 4 menos 1, menos 5. Menos 16, menos 21. Mais 12, menos 9. Ok? Bom, e passando 9 para o segundo membro e escrevendo que 9 é igual a 3 quadrado, nós temos o quê? Que x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais z mais 4 ao quadrado é igual a 3 quadrado. Bom, daqui a gente tira o quê? Ó, x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Ou seja, o meu centro vai ser quem? 2, 1 e menos 4. Porque lembra, é z menos z0. Então, é z menos menos 4. Então, menos 4. E o raio é quem? O raio é 3. Ok? Bom, tem outra maneira da gente chegar no centro, no raio e na equação reduzida. Como que nós podemos fazer? Bom, a gente viu que a equação geral da superfície esférica, ela é dada por essa forma, onde A, B, C e D são esses. Ok? Bom, então, olhando a nossa equação aqui, fazendo a comparação, nós temos o quê? Que o meu Azão vai ser quem? O menos 4. Ou seja, então eu sei que A é igual a menos 4. Como eu sei que o A é menos 2x0, então vai ser menos 2x0 igual a menos 4. Ou seja, o x0 igual a 2. Agora, analisando aqui, o B vai ser quem? Menos 2. Então eu sei que B é menos 2. Como eu sei que o B é menos 2y0, então menos 2y0 igual a menos 2. Então eu tenho que o y0 é 1. E o Czão é quem? O Czão é 8. Então, eu sei que C é igual a 8, ou seja, menos 2Z0 igual a 8. Ou seja, Z0 igual a menos 4. E eu sei que o Dzão é quem? O Dzão é 12. Então, eu sei que D vale 12. Então, eu sei que x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado menos r ao quadrado tem que ser 12. Substituindo, vai ficar o quê? 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Menos r ao quadrado igual a 12. Então, 4 mais 1, 5. Mais 16, 21. Aí, o que eu faço? Passo r quadrado segundo membro, 12 para cá. 21 menos 12 dá 9. E fica r quadrado igual a 9. Ou seja, o r vale 3. Logo, eu sei o quê? Que as coordenadas do centro é 2, 1 e menos 4. Então, a equação geral, a reduzida, vai ficar como? X menos 2, y menos 1 e z menos menos 4. Que resulta em z mais 4 ao quadrado, igual a r ao quadrado, que dá 3 quadrado, ok? E qual que vai ser o centro? 2, 1 e menos 4, e o raio é 3, ok? Bom, podemos falar, quando trabalhamos com esfera, podemos falar do plano tangente à superfície esférica. O que é o plano tangente? Eu quero determinar aquele plano, tá? Que é tangente, ou seja, que ele só encosta na sua superfície esférica,
por um determinado ponto T, ok? Como que eu vou determinar a equação desse plano? Bom, basta você observar o quê? Que o T, ele é um ponto do plano, ok? Então esse T, que é onde ele tangencia, ele é um ponto do plano. O que mais que a gente sabe também? A gente sabe que o C0T, o vetor C0T, ele vai ser o quê? Um vetor normal ao plano. Bom, se eu tenho vetor normal e tenho ponto do plano, basta o quê? É fácil chegar na equação geral, ok? Vamos ver um exemplo. Ache uma equação geral do plano π, tangente à superfície esférica x² mais y² mais z² menos 2x menos 1 igual a 0, no ponto 1 menos 1 e 1. Bom, como eu tenho que encontrar a equação geral do plano, eu vou precisar fazer o quê? Eu preciso descobrir o centro, ok? Para eu fazer depois o vetor C0T, que nem nós vimos aqui. Ó, eu vou precisar do centro, né? Para mim descobrir o vetor normal a π. Então vamos lá. Para eu descobrir o centro, vou completar quadrado. Então vai ficar como? Ó, x² mais y² z² menos 2x menos 1 igual a 0. Então agrupei os que tem x, ok? Então olha lá, x² menos 2x, ele veio de qual quadrado? Ele veio do x menos 1 ao quadrado. Só que lembrando mais uma vez que acontece o quê? Aí, como a hora que eu elevar o quadrado do 1 vai dar 1, então eu tenho que tirar 1, ok? O y² é y menos 0 ao quadrado e z² é z menos 0 ao quadrado, menos 1. Então vai ficar como uma equação reduzida? X menos 1 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, z menos 0 ao quadrado, e aí menos 1 com menos 1, menos 2. Passou para o segundo membro, 2. Bom, olhando a equação reduzida, nós temos o quê? Que o centro é 1, 0 e 0. Bom, já que eu sei o centro agora, eu sei que é 1, 0, 0, para mim fazer o vetor normal, basta fazer o quê? C0T. E C0T é T menos C0. Ou seja, 1 menos 1, 1 menos 1, 0, 0. Que vai ser quem? 0 menos 1 e 1. E esse vetor a gente sabe que é um vetor normal a π. Bom, já que esse daqui é um vetor normal a π, a gente sabe o quê? Que o plano tem qual equação? Vai ser ó, 0 vezes x, menos 1 vezes y, e z vezes 1 mais d igual a 0. Então, como é 0x, fica menos y mais z mais d igual a 0, ok? Bom, eu sei que o t, ele é onde o plano tangencia. Já que é onde o plano tangencia, então quer dizer o quê? Que o t pertence a π. Se o t pertence a π, ele tem que satisfazer a equação do plano. Então, substituindo, ó, então vai ficar menos o y, então menos menos 1, mais e, ou seja, mais 1, mais d igual a 0. Então, menos menos 1 dá 1, 1 mais 1, 2, passou para o outro lado, d é menos 2. Ou seja, o π vai ser qual equação? Menos y mais e menos 2 igual a 0. E esse plano, ele é tangente à superfície esférica, ok? Bom, mas nós não temos só o caso de planos que o plano é tangente. Pode acontecer também do plano ser secante. O que quer dizer o plano π ser secante a uma superfície esférica? Quer dizer que a distância do C0 a π vai ser o quê? Menor do que o raio, certo? Então isso daí que quer dizer o quê? Um plano ser secante. Toda vez que você fizer a distância do centro ao plano e a distância for menor que o raio, quer dizer que o seu plano vai cortar a sua superfície esférica, ok? Bom, e se ele for um plano secante, o que vai acontecer? A hora que você cortar a sua esfera, vai surgir uma circunferência aqui na sua esfera. A interseção do plano com a esfera vai ter o quê? Vai dar uma circunferência, ok? E aí, pessoal, qual que vai ser meu objetivo? É determinar o centro dessa circunferência e o raio dessa circunferência, ok? E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer assim, ó. Pega a reta normal, tá bom? Ou seja, o que é reta normal a π? Quer dizer que ela é perpendicular a π. Aí eu pergunto, quem que é o vetor normal, quem que é o vetor diretor dessa reta? É o vetor normal do plano, ok? Então, ó, aqui eu tenho que o vetor diretor dessa reta, por ser uma reta normal ao plano, o vetor diretor dessa reta nada mais é do que o vetor normal ao plano, ok? Bom, e aí, então eu vou pegar essa reta normal. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Ah, e um detalhe, essa reta normal passa pelo centro, ok? Então, é a reta que passa pelo centro e é normal ao plano.
Bom, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o P nada mais é do que a interseção da reta com o plano, ok? Então, ó, o ponto é a interseção de quem? Da reta com o plano. E aí, depois que você descobrir esse ponto, que é esse centro, observem aqui a outra figura agora. Eu tenho um triângulo retângulo. Então, se eu quero descobrir o raio, basta eu usar o quê? Pitágoras. Falar o quê? Que a distância COA, que é o mesmo que o raio, né? Então, raio ao quadrado tem que ser igual ao raio da circunferência ao quadrado, mais a distância do centro ao ponto ao quadrado, ok? Então, é isso daqui que nós vamos fazer. Vamos ver um exemplo. Ache o centro P e o raio ρ da circunferência, que é a interseção dessa superfície esférica com esse plano, ok? Bom, eu vou precisar do quê? Do centro da circunferência e do raio da circunferência. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou precisar do centro para quê? Para determinar a reta normal. E para que eu vou precisar do raio? Para depois descobrir o raio da circunferência, ok? Então vamos lá. Agora eu vou usar aqui, ó. Usando a equação da superfície esférica, eu sei que meu A vale quanto? 3. Ou seja, menos 2x0 é igual a 3, ou seja, x0 é igual a menos 3 meios. Agora, também olhando essa equação, eu sei o quê? Que o B vale menos 1. Ou seja, então eu sei que menos 2y0 é igual a menos 1. Ou seja, isso implica o quê? Que o y0 é 1 sobre 2. Agora, aqui, ó, como não tem termo com z, eu sei o quê? Então que o c é 0. Então, se o c é 0, menos 2z0 é 0, ou seja, o z0 é 0. E também não tem o termo independente, ou seja, quer dizer que o d é 0. Se o d é 0, quer dizer que x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 0. Bom, então vai dar o quê? Ó? X0 ao quadrado dá 9 quartos, aqui dá 1 quarto, aqui dá 0, menos r ao quadrado igual a 0. Então vai ficar r ao quadrado igual a 10 quartos. Ou seja, o meu r é raiz de 10 sobre 2. Bom, então eu já tenho informações, eu já tenho informação do centro e do raio da sua esfera. E qual que é? O centro, eu sei que é menos 3 meios, 1 meio e 0, e o raio, raiz de 10 sobre 2, ok? Agora, olhando aqui a equação do plano, eu sei que o vetor normal é quem? É 2, menos 1 e menos 2. Então, eu sei que esse vetor n aqui, ele é o vetor normal de π. Se ele é o vetor normal de π, ele também é o vetor diretor da reta normal. Logo, eu posso falar que a reta normal tem a equação C0, que é o centro, lembra que a reta normal passa pelo centro, mais lambda vezes o vetor normal. Ou seja, então é x igual a menos 3 meio, 1 meio e 0, mais lambda 2 menos 1 menos meio. Bom, escrevendo nas equações paramétricas, nós temos o quê? Que x é igual a menos 3 meio mais 2 lambda, meio menos lambda e z igual a menos 2 lambda, ok? Bom, então agora, pessoal, nós já temos o quê? A reta normal, o centro e o raio da superfície esférica. Agora, pessoal, eu preciso descobrir o ponto P. Lembra que a gente viu? O ponto P é a interseção da reta normal com o plano π. Então, se esse daqui, tá, são os pontos, né, do meu plano, da minha reta normal, qualquer ponto que tiver na minha reta normal, eu quero saber a interseção com o plano, o que eu faço? Eu pego isso daqui e substituo na equação do plano. Então, vai ficar o quê? Ó, 2 vezes o x menos o y menos 2 vezes o z menos 1 igual a 0. Então, eu peguei essas equações e substituí lá na equação do plano. Ó, eu vou voltar aqui, ó. Voltei aqui na equação do plano, ó. 2 vezes x menos y menos z menos 1 igual a 0. E agora eu vou achar o quê? A interseção da reta com o plano. Agora, distribuindo vai ficar o quê? Vai ficar menos 3 mais 4y menos meio mais lambda. Aí vai ficar mais 4 lambda menos 1 igual a 0. Bom, 4 lambda com 4 lambda, 8 lambda. Mais 1 lambda, 9 lambda. E aqui, ó, menos 3 menos 4 com menos meio dá 9. E passando para o segundo membro, né? Vai dar 9 meios. Ou seja, o lambda é igual a meio. O que quer dizer esse lambda? Quer dizer que quando você substituir o lambda igual a meio na sua equação da reta, você vai descobrir o ponto de interseção. Então agora, ó, eu venho aqui e substituo o ponto meio.
ok? O lambda meio. Então, substituindo o lambda meio, vai ficar o quê? Vai ficar menos 3 meios, ó, peguei o ponto, ó, menos 3 meios mais 2 lambda, meio menos lambda e menos 2 lambda, que é exatamente essas coordenadas, ok? Agora eu vou lá e substituo o lambda meio. Então, vai ficar o quê? Menos 3 meios mais 2 vezes meio, meio menos meio e menos 2 vezes meio. Agora, aqui, ó, 2 vezes meio dá 1. Menos 3 meios mais 1 dá menos meio. Meio menos meio, 0. E menos 2 vezes meio, menos 1. Então, esse ponto P, já que ele é a interseção do plano com a reta normal, ele vai ser o quê? O centro de alfa. Agora, pessoal, quero descobrir o raio. Agora, o que eu faço? Agora eu vou calcular a distância ao quadrado, né? Porque eu preciso de Pitágoras, do centro ao ponto. Então, ó, o meu centro, vocês lembram qual que era? O meu centro era menos 3 meios, meio e 0. Então, eu vou fazer o quê? Esse menos o ponto que eu cheguei aqui, que é esse, tá bom? Então, vai ficar, ó, menos 3 meios mais meio ao quadrado, meio menos 0 ao quadrado e 0 mais 1 ao quadrado, calculando a distância. Bom, aqui vai dar o quê? Ó? Menos 3 meios mais meio dá menos 2 sobre 2, ou seja, dá menos 1. Então, 1 ao quadrado dá 1. Aqui vai dar 1 quarto e aqui vai dar 1. Fazendo a conta dá 9 quartos. Agora eu vou aplicar Pitágoras. Eu sei que o R ao quadrado, que é esse R é o raio da esfera, é igual a ρ ao quadrado, que é o raio da circunferência, mais distância do centro ao ponto. Então, vai dar o quê? R ao quadrado, a gente viu que era a raiz de 10 sobre 2, né? Então, R ao quadrado dá 10 quartos. O ρ ao quadrado, não sei. E a distância ao quadrado do centro coisa dá 9 quartos. Então, vai dar o quê? Que ρ ao quadrado é igual a 1 quarto, ou seja, ρ igual a 1 meio. Então, aquela circunferência, pessoal, ela tem centro menos meio, 0, menos 1 e tem raio meio, ok? Agora, uma observação. Se o exercício tivesse pedido apenas o raio, poderíamos usar que a distância de C0P, ou seja, do centro ao ponto, é a mesma coisa de você fazer a distância do centro ao plano π. Ou seja, você não ia precisar descobrir o ponto P, ok? Aí você poderia fazer o quê? 2 vezes menos 3 meio. Aí aqui nós temos que lembrar a equação, tá? Como que faz distância de centro de um ponto a um plano, tá bom? Então, o que eu faço? Lembra, eu pego as coordenadas do centro e substituo na equação do plano, isso em módulo, dividido pela norma do vetor normal. Então, vai ficar 2 vezes menos 3 meios, menos meio, menos 2 vezes 0, menos 1. Sobre raiz quadrada de 2 quadrado, menos 1 quadrado, menos 2 quadrado. Então, vai dar aqui, ó. Aqui vai dar menos 3, aqui vai dar menos meio e aqui menos 1. E aqui vai dar 4 mais 4 mais 1, 9. Então, fazendo essa conta, dá menos 9 meios e aqui dá 3. Módulo de menos 9 meios dá 9 meios, dividido por 3 dá 3 meios. E aí você usa Pitágoras, ó, porque aí você sabe essa distância, sabe o raio e aí você descobre o ρ, que o ρ também é meio, tá bom? Então, é uma outra forma de você fazer, ok? Bom, essa foi nossa aula de esferas. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha, compartilhar o canal. E nunca se esqueçam, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.